Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, dia 18 de abril, e o tema da nossa aula, então, é carreira e vocações, tá? A gente fala muito, vocês, né? A maioria dessas turmas das 8 e das 10 das manhãs aí dos nossos sábados são de garotada jovem que estão escolhendo a profissão e estão pensando aí em que carreira vão seguir, né? E aí a gente tem dois chamamentos, duas coisas diferentes, que é vocação e carreira, né? Vocês sabem se vocês estão seguindo a carreira ou a vocação, né? Qual é a diferença, como é que funciona isso? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A carreira que a gente segue, ela é orientada pelo objetivo, e a vocação, ela se foca num propósito de vida, né? Aquilo para o qual a função que você nasceu, tá? Essa frase é de David Macaulay. A visão de vida é que dá sentido à nossa existência, né? Sem ela, a gente corre o risco de seguir um caminho que não foi traçado por nós e passar a se sentir frustrado o tempo inteiro, mesmo que a gente tenha uma carreira de êxito, né? Quantas pessoas que trabalham, que ganham, né, bem, assim, se mantêm e tal, mas não são felizes naquilo que escolheram, né? Eu conheci vários exemplos e eu garanto que vocês também. Eu sempre sonhei em fazer medicina, eu sempre sonhei em seguir tal carreira e não consegui, e aí trabalho com tal coisa, né? Existe uma aversão, existe uma diferença, né, entre subir todos os degraus que a gente se propôs para atingir meta, né? E ter atingido meta com felicidade, né? Atingindo vocação. Porque só atingir meta para um desafio próprio, para atingir uma carreira, né? Isso acaba trazendo frustração, porque desenvolve alguns sentidos, né? Riquezas e dinheiro e tal, mas não explora todos os sentidos de ter um trabalho que se ama, né? É como se a gente estivesse subindo uma escada, percorrendo um longo caminho com pés que não fossem nossos, entendem? Ou subindo uma grande ladeira, uma montanha, apoiados numa escada que não nos pertencia, sabe? Como se aquele esforço não tivesse valendo a pena. Quais são as diferenças, né? Carreira, então, é tudo aquilo que se trata de uma ascensão profissional, enquanto que vocação é o teu chamamento, né? É aquilo pelo qual teu coração pulsa mais forte, aquilo que você tem mais facilidade em fazer, isto é, aquele talento que você tem, tá? A gente pode ter uma boa carreira profissional, né? Galgar aí postos importantes, ser promovido nas empresas, ter um ótimo salário, mas nem por isso cumprir a sua vocação, né? Atender aquela vontade interior que tá aí, às vezes desde que a gente nasce, né? E isso causa frustração, né? Cedo ou tarde na vida, as pessoas acabam ou se frustrando ou mudando de profissão, né? Desistindo. Por exemplo, eu tinha colegas de faculdade, quando a gente começou a enfermagem, né, que desistiram, que estavam frustrados. O meu pai era enfermeiro, queria seguir essa mesma carreira, mas estavam frustrados, né? Um exemplo disso, ele ainda é um grande amigo meu do tempo da faculdade, ele terminou a faculdade de enfermagem, ainda trabalha com isso, mas está concluindo arquitetura e pretende seguir nessa carreira, né? Duas áreas completamente diferentes. Então, o ideal é a gente sempre seguir a nossa vocação, tentar encaixar elas com relação à carreira profissional de sucesso, né? Descobrindo e desenvolvendo conhecimentos e competências através também do uso dos nossos talentos naturais, né? Seguindo essa missão, a vocação atrelada à missão de vida é o nosso papel que a gente está aqui para cumprir, né? Desempenhar uma função com satisfação, com qualidade, e sempre colocando em prática os talentos que a gente nasceu tendo, né? Para poder fazer a diferença, para poder realmente fazer um trabalho melhorado, né? Quantos de vocês desenvolvem os talentos que vocês têm? Quantos de vocês colocam em prática exatamente aquilo que vocês têm desejo de fazer, né? Não pensando só em quesito de dinheiro, mas pensando realmente naquilo que vocês consideram que tem talento para fazer. Claro, né? Às vezes a gente tem em vista que a vocação que a gente tem não combina com o mundo em que vivemos e que não vamos ter sucesso e que não vou conseguir me sustentar, inclusive, seguindo o sonho que eu tenho, né? Mas, enfim, né? Deve ser pesado para que as características dos talentos que a gente nasce com
consigam ser adequadas à profissão que a gente está escolhendo. Por isso que escolher uma vocação, escolher uma carreira, né, nessa fase da vida que vocês estão, é tão importante, né? É a profissão que vocês, teoricamente, vão seguir por toda a vida. Claro que há sempre tempo de mudar, sempre tempo de uma nova descoberta, né, de mudanças no mercado de trabalho. O que faz das pessoas, a maioria delas, ter sucesso? Né? É a vocação, é o descobrimento e colocar em prática os talentos naturais que as pessoas têm. Né? Isso torna muito mais fácil tomar decisões, muito mais fácil se esforçar por esse trabalho. Quando a gente não tem talento, não tem vocação, não tem um sonho, não tem uma meta correlacionada a esse trabalho que a gente está fazendo, a tendência é com certeza a gente se desmotivar e perder o fio da meada e não conseguir desenvolver essas tarefas da melhor forma, né? Existem algumas pessoas, por exemplo, com um enorme preparo profissional, né, muito estudadas, muito dedicadas aos estudos, mas que não vivem bem, que não têm dinheiro, né, que são endividadas, porque não conseguem deslanchar na carreira profissional. Isso não está na profissão da pessoa, né? Isso está no lado pessoal profissional de cada um. É importante que a gente aprenda, né? Por isso que a gente trata desses assuntos com vocês também, a questão dos perfis de liderança, porque a gente precisa desenvolver algumas características com nós, com relação à nossa autoimagem positiva, principalmente, que é mais difícil da gente se dar, né, qualidades do que defeitos, para seguir um caminho pisando em solo firme, com perseverança, né, e tendo coragem para descobrir aí novas coisas a serem feitas, independente do quanto difícil seja, procurar não desistir dos nossos sonhos e das nossas metas, né, das missões que a gente tem. A liderança pessoal, ela resulta de 4 fatores indispensáveis, tá? Desenvolver, né, as características, as habilidades, as competências para um perfil de liderança. Ter uma autoimagem positiva, né, ter motivação, uma sólida automotivação, crença inabalável de que as suas expectativas vão ser realizadas e confiança no próprio potencial. A maneira da gente materializar todo esse potencial é realizar a fixação de objetivos, né? Fixar metas, mesmo que precisa ser por escrito. Lançar objetivos e desafios como fundamentais para a gente dar sequência na nossa vocação e no sentido da nossa vida, né? A gente trabalha muito mais, se organiza muito mais quando dá sentido às coisas que está fazendo. A liderança pessoal, desenvolver todas essas habilidades, não é uma estrada reta, né? É um longo percurso, é uma jornada muito, muito grande e que vai mudar no decorrer de todo o percurso, porque não existe um destino final, né? É uma caminhada que não tem ponto de chegada. A gente todos os dias se redescobre, todos os dias busca e encontra novas mudanças, novas técnicas, novas ideias que vão fazer as nossas ideias, os nossos objetivos, as nossas metas mudarem durante todo o percurso. Tem uma frasezinha muito interessante que eu até copiei aqui, eu vou ler para vocês, gostaria que vocês pensassem, tá, com relação a isso. A minha missão de vida fará alguma diferença para o mundo? Ou eu vou lutar somente para sobreviver ou para atender aos meus próprios interesses, né? Qual é o sentido do trabalho que a gente está escolhendo? É bem interessante a gente lembrar que quando a gente partir desse mundo, né, o nosso papel ele vai ser extinto, né? Outras pessoas virão e nos substituirão e ninguém mais vai poder realizar aquela mesma tarefa, né? Ninguém mais vai poder fazer da mesma forma que você fazia, porque cada um de nós é sim, dentro das suas características, insubstituível, né? Mas todo mundo pode fazer de uma forma diferente, ocupar um lugar diferente, né, e trazer novas habilidades. Por isso a importância da gente buscar o autoconhecimento e a autoimagem positiva para desenvolver um propósito específico para trabalhar da melhor forma. Vou assumir uma missão nessa vida ou eu vou passar e deixar a minha vida toda em branco na minha carreira, né? Então pensem com carinho nesse momento aí de decisão, logo abre o Enem aí 2020 para vocês tomarem mais decisões com relação às profissões, né, ao que vocês querem seguir na vida. Do lado de cá eu digo que ainda não é uma janela muito clara, né? Nós podemos o tempo inteiro mudar, o tempo inteiro descobrir novas funções, novas tarefas, novos jeitos de realizar as coisas e que tudo bem, a vida não tem um prazo, né? Desde que ela não seja em vão.
Tá bom? Pessoal, um feliz sábado para vocês. Qualquer coisa vocês sabem que é só chamar. Eu vou disponibilizar alguns materiais extras aí no grupo para que vocês deem uma lida, uma refletida. A gente sabe que vocês estão cheios de tarefas, né, das escolas aí, do horário curricular normal de vocês, mas deem uma atençãozinha aqui para nós, né? Os nossos vídeos são curtinhos e qualquer dúvida a gente tá sempre à disposição, é só chamar a prof, tá bom? Um beijão para vocês e um excelente final de semana.